Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, bom ano. Um ano de 2026 de muita paz, sabendo que a paz, ela deve sair de dentro de você, consubstanciada nas leis de Deus e nas leis vigentes do Estado Democrático de Direito. Se você for um sujeito ou uma sujeita, ou uma senhora, um senhor, um jovem, obediente às leis de Deus, obediente às leis vigentes do Estado Democrático de Direito, obediente aos ensinos de seu pai e de sua mãe, dos professores competentes, que são raríssimos hoje, dos bons colégios, indubitavelmente, você vai ter um ano de paz. Só tem paz quem cumpre as leis com dignidade, com força de vontade e com respeito a tudo e a todos, porque somos todos irmãos. Só tem paz quem não faz mal a ninguém, nem a si próprio. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. É o melhor núcleo jurídico espírita do Brasil. Foi criado em 1968 por nós, Marcelo Paes Barreto. Há mais de 50 anos estudando como aprendiz. Não é para fazer palestra, não é para ficar penteando cabelo branco para parecer que é grande palestrante. Não é, não. É para você ser humilde. É para você ser um estudante humilde, estudar, procurando aprender as leis de forma pedagógica aqui dentro de você. A primeira reforma tem que ser dentro do senhor e da senhora e do jovem. É daqui que tem que sair a luz consubstanciada na verdade. Não adianta você contar mentira para você mesmo, passar uma mensagem de grande palestrante e ser um mentiroso. Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso, como sempre, e podemos elogiar. Não é orgulho nem vaidade, porque só trabalhamos com livros seguros e não fazemos palestras nem conferências, nem lives. Nós estudamos os livros seguros, fomentando o estudo e a sua prática na vida de todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo é o maior tratado de reforma íntima que existe sobre a terra, à disposição de todos. Não precisa mudar de religião. Leia o Evangelho de 1 a 4 horas por dia na sequência, pesquisando, analisando, fazendo as reformas, relendo a obra, quantas vezes necessárias forem para o seu aprendizado. Não é para o aprendizado dos outros, é para o seu. É para que você se torne uma criatura integral do bem. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da coletânea de 5 que formam o Consolador prometido, que veio dar o fecho pedagógico ao cristianismo de verdade.
Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A injúria e a violência. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Anotou isso Mateus. Eles possuirão a terra. Jesus veio e afirmou que na lei de Deus só tinha espaço para os brandos e pacíficos. E nós não queremos acreditar. Quando você trata mal seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho, quando você desrespeita uma regra de educação moral e cívica, de educação familiar, uma lei, quando você desrespeita uma lei, você se torna um péssimo cristão, um péssimo cidadão, um cidadão violento. Deixou de ser brando e pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, também disse Jesus, e anotou Mateus. Você será chamado filho de Deus o dia que você, depois de muitos e muitos anos de trabalho aí dentro de você, se reformando, estudando de verdade e praticando as leis aprendidas, se tornar um pacificador. Aí você vai se tornar um filho verdadeiro de Deus. É isso que é estudar. Agora, para você aprender isso, demora às vezes 2 anos de estudos, 4 horas por dia, no mínimo. Muita prática, muita força de vontade para mudar. Você vê, às vezes, criaturas que estão há 30, 40 anos na religião e toda semana estão brigando, toda semana criticam alguém, toda semana querem uma briga, ficam emburrados, intolerantes, agressivos, mal educados. Como é que o evangelho está entrando nessa criatura? Não está entrando. O evangelho está sendo expulso dessa criatura. A maioria de nós, pelos nossos atos e pensamentos, estamos expulsando o evangelho de dentro de nós e abraçando o materialismo selvagem, e abraçando a violência, a tristeza, e abraçando o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a raiva, o ódio, a intolerância. Haveis aprendido o que foi dito aos antigos: vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, disse Jesus, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser vós sois loucos merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus aqui usou de termos fortes para chamar a atenção de seus irmãos de que só o amor constrói a paz. Diz que só o amor nos eleva diante de nosso Criador. O amor estudado, acreditado, vivenciado, praticado através da caridade. Vejam os senhores
que o Evangelho é uma enciclopédia maravilhosa para ser estudado, em vez de ficar fazendo coisas para perder tempo danado. Tem gente perdendo muito tempo, até para pentear o cabelo branco, cada vez penteia melhor, para ver se aparece como um grande palestrante. Mas o que diz Jesus por suas palavras: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os dos céus. Ele veio avisar que havia a partir dali uma separação pedagógica muito importante, que a partir dele ele veio mostrar como se interpretava a verdade, aonde estava a verdade, como se interpretava a verdade e como seguir a verdade, como praticar a verdade. Olha a prática aqui. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Isso é prática. Agora, você tem que estudar, às vezes 30 anos, 40 anos, sim, em vez de ficar fazendo palestra, em vez de ocupar cargos nas diretorias, você tem que estudar, às vezes, durante 30 anos, 40 anos, como colocar isso em prática. Primeiro com você. Segundo, com as pessoas que estão em sua volta. Com o mundo que está à sua volta, até os animais. Como é que você trata os seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho? Como é que você se trata? Será que você não é um carrasco para você? Olha o que diz Jesus para nós. À espera dos bens dos céus, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Ele disse que nós precisávamos trabalhar para manter a família, estudar. Ele disse, mas você não pode dar mais valor às coisas que apodrecem, que enferrujam e que você não vai levar no caixão do que as obras do Espírito, as obras do mundo ético, do mundo moral, as obras da paz. Foi isso que ele quis dizer. Ele chamou a atenção para nós. Vejam o que estamos fazendo com a política, com a religião, meus irmãos. Vejam o que estamos fazendo nas famílias, é briga o tempo todo. Vejam o que estamos fazendo na política, seguindo pessoas que são totalmente ignorantes. Criaturas que não tiveram um minuto de vida digna nessa vida terrena. Criaturas que só querem dar o golpe, voltar à ditadura, roubar os outros. Olha a corrupção que nós estamos apoiando. Nós também somos culpados e responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Porque ficamos em silêncio, e o silêncio muitas vezes quer dizer sim. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos,
que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Olha como é que está o mundo hoje. O mundo, o Brasil. Nós temos no Rio mais de 900 favelas. O pessoal não tem vaga no colégio, não tem prato de comida, não tem médico para ter assistência. E nós não estamos nem aí. Nós estamos querendo votar em pessoas para dar golpe de Estado. O filho de um ditador agora está querendo se candidatar como democrata. Olha, e a gente aceita essas badernas, essas bagunças, essas faltas de respeito. Falta o necessário para a maioria esmagadora das pessoas. Enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, para isso você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia o Evangelho segundo o Espiritismo, seja de qual religião for, seja de qual profissão for, você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia o Evangelho segundo o Espiritismo. E nas 20 horas restantes fazer uma ginástica com você aí dentro, lavando o seu vaso da alma, tirando as impurezas e semeando as leis da verdade, para depois saber colher os frutos e utilizá-los na caridade, no exercício da caridade. Senão você vai perder um tempo danado. Quando a lei de amor e de caridade for a lei de humanidade, não haverá mais egoísmo. E o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser estudado de 1 a 4 horas por dia, na sequência, e praticado 20 horas, e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. É aí que vai surgir a afabilidade e a doçura, que vai surgir a paciência de verdade, a tolerância, o perdão, a benevolência, a indulgência, a obediência e a resignação. Nós vamos ser obedientes às leis de Deus, praticar essas leis o tempo todo de nossas vidas. Nós vamos ser resignados, aonde estivermos, vamos sempre cumprir as leis de Deus. Sempre, aonde estivermos. Só fazer com o próximo que gostaria que fosse feito com você, com base nas leis de Deus. Fora da caridade não há salvação. Porque primeiro nós precisamos estudar essa base pedagógica para colocar em prática essa caridade. Caridade é ter respeito, tolerância, só praticar a benevolência, a indulgência
com todas as criaturas, até com os animais e as plantas. Perdoar em todos os momentos de nossa vida, reconciliar. E aí é que vai começar a dar frutos a verdadeira paz, aquela paz que o Mestre Jesus disse: a minha paz vos dou, que não é esta que o mundo oferece a vocês, de álcool, de drogas, de sexo desorganizado, de corrupção, de políticos que não estudam, que não prestam, que não servem para nada, porque abandonaram a ética, a reforma moral, abandonaram as leis de Deus. Nós só vamos ter paz quando formos os primeiros a praticar as leis, os ditames das leis de Deus e do Estado democrático de direito conosco e com todos que vivam em torno de nós, no mundo que vivemos. Só assim, o capítulo que acabamos de ler, o 9, nos mostra quando é que vamos ter paciência, tolerância, quando que vamos ser benignos, quando que vamos saber fazer a benevolência em todos os sentidos, a indulgência e perdoar, reconciliando, conversando, dialogando, abraçando a todos, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, que fez as mesmas leis para todos nós. Mais uma reflexão profunda do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Um abraço fraternal a todos. Uma boa semana. Uma boa semana. Estudem os livros seguros. Digam não às palestras e estudem no mínimo 4 horas por dia o Evangelho segundo o Espiritismo. Fraternal abraço, muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.